Chega mais, nação! Vamos juntos agora analisar, olha só, os antes. Edu Dracena, que secou o Flamengo nesse final de semana, mas ele que se lascou, porque o Palmeiras perdeu. Vamos aqui analisar o Ronaldão, Cicinho, Renata Fã falando sobre a vitória do Mengão 5-1. Chega mais, daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações e já explode o dedo do like. Créditos, canal, jogo aberto. Vamos lá para as informações do Flamengo. Show da rodada de verdade foi o do Flamengo para cima do Mirassol no Maião. 5-1 placar final. Carrascal estava calibrado. Mas os meus amiguinhos Edu Dracena, 5. Edu Dracena e Ronaldão tomaram taca no final de semana. Eu tô com medo também, já quero até anunciar aqui. Mas o Edu, no primeiro jogo da rodada, no Maracanã, de virada, 3-2 pro Fluminense. Edu, o Flamengo chegou e o Palmeiras não tá chegando. Bom dia! Renata, bom dia pra você, bom dia pros meus amigos aqui, porque o final de semana com o Palmeiras não foi legal não. Não foi legal realmente. Palmeiras deixou muito a desejar, sai ganhando, toma um empate, faz o gol e aí em 5, 6 minutos toma uma virada. Acho que o Palmeiras tem que colocar a cabeça no lugar, porque é uma semana decisiva. Não pode dar bobeira como deu no sábado, não. Para compensar, o Santos triturou o Vasco da Gama em São Januário. E eu quero que você olhe para o Ronaldo e chame seu amiguinho, porque o Cruzeiro bateu o Corinthians com o time misto aqui em Itaquera. Uma alegria a mais, não é? Cruzeiro vencendo, Santos vencendo. O Dracena, a liderança ainda é do Palmeiras, mas o Flamengo chegou e quer atropelar, hein? 3-2, chegou a vencer 2 vezes no jogo o Palmeiras, deixou escapar o resultado e o Fluminense fez um jogaço para se preparar para a Libertadores. Já o Palmeiras fica com a obrigação de vencer o Santos. Ficas o meu dia. O Giai virou goleiro. É que é antes de um jogo decisivo em fase eliminatória da Libertadores. Tem um jogo em que empata de um jogo decisivo, Engo sabe que está crescendo e o Palmeiras estagnado. Renata, e a gordura que tinha acumulado já era. Agora não tem mais o que fazer. Agora, o que a gente fica preocupado é que nos últimos 4 jogos o Palmeiras não ganhou. Né? Colocando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Palmeiras não ganhou. Então isso acaba chamando a atenção, porque vendo o time do Palmeiras jogar, a gente esperava que ia ter uma resposta rápida. Principalmente num campeonato tão disputado como você acaba ganhando gordura como foi feito, e aí você acaba desperdiçando essa oportunidade e vendo o seu maior rival goleando e jogando bem, isso acaba sendo preocupante até mesmo para a sequência. Mas eu ainda continuo acreditando onde que o Abel e os jogadores têm que entender que tem que evoluir, tem que melhorar. O Palmeiras está tomando gol com muita facilidade, coisa que não acontecia, né? Com erro de posicionamento, com jogadores meio que desconcentrados. A fase da parte defensiva do Palmeiras não é tão boa assim. Passa-se também muito pelo goleiro, que não dá tranquilidade também. Então esse é o momento que o Palmeiras tem para se unir, mas porque é um momento que tem a Libertadores agora, um jogo dificílimo realmente contra o seu, e tem tudo para passar. Agora, se jogar dessa forma, desconcentrado, principalmente naqueles momentos que estão para acabar o jogo como foi, porque até os 36 estava ganhando o jogo. E em muitos momentos o Palmeiras já teve um jogo assim, Renata, não vamos tomar gol. E a gente tinha certeza que não ia tomar gol. Hoje já não passa essa confiança como estava passando No jogo antes. do Inter, se não fosse o Vitinho ser tão ruim de pontaria, poderia ter saído derrotado também do Allianz Parque. Perdeu para o Galo, empatou com o Inter, empatou com o Cerro e agora perde fora de casa também para o Fluminense. Ronaldão, vamos a outros fatos. O Fluminense vinha numa crise braba. O malvadão. Mas o Flamengo tá pensando no Cruzeiro na Libertadores. Não. Foi ao Maião no interior paulista, aplicou um 5-1. Rolou no estádio José Maria de Campos Maia, o Flamengo deu o primeiro sinal de que tinha viajado para o interior paulista com um único objetivo: confirmar a vitória e os 3 pontos. O Flamengo dominou a partida até a construção do primeiro gol, que saiu de um cruzamento de Varela. Walter falha e deixa a bola nos pés de Plata, que serve Carrascal. 1-0.
O time carioca era superior e não tinha dificuldades para controlar as ações dentro de campo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Carrascal saiu limpando no meio de campo e foi puxado por Denilson. Os jogadores pediram vermelho por entender que o meia era o último homem, mas o lance terminou com um cartão amarelo. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um bocadinho preocupado e isso acho que não é bom. Para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim. Na segunda etapa, o Flamengo voltou fulminante. Luiz Araújo, cria do Mirassol, recebe de Carrascal, deixa para trás William Machado e amplia. É um jogo muito especial, acho que todo mundo sabe que eu fui formado aqui, foi meu primeiro clube da base. Passa um filme, faz uma história completa aqui. Eu vivia debaixo da arquibancada, atrás de um sonho, e hoje eu volto aqui com esse sonho realizado e jogando no maior clube do Brasil. Poucos minutos depois, Pedro deixou dele. O atacante antecipa após cruzamento de Ayrton Lucas e marca. Para não perder a conta, 3-0. Foi o suficiente para muitos torcedores do Leão deixarem o estádio. Mais uma vez, Carrascal. O camisa 15 dá o passe e Pedro tira Neto Moura. Faz o segundo dele e o quarto do Flamengo. Goleada no Maião. O time carioca fechou a contagem com 2 jogadores que saíram do banco. Arrascaeta deixou Samuel Lino livre para fazer o quinto. O Mirassol ainda tentou responder e fez o de honra após escanteio de Reinaldo e cabeceio de João Vitor, mas já era tarde. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar, mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas, isso permite que as ideias passem e permite um crescimento. Agora conseguir avaliar esses pontos, sanar determinados problemas que estão sendo recorrentes e principalmente a gente levantar a cabeça, porque a nossa temporada é uma temporada realmente de desafios muito grandes. E com a vitória, o Flamengo diminuiu a distância para o Palmeiras. Agora, apenas 3 pontos separam os cariocas do líder. Vale ressaltar que o time do Rio de Janeiro tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol. Partida adiada no primeiro turno do Brasileirão. O Flamengo agora volta as atenções para a Libertadores. Já na quarta-feira, encara o Cruzeiro no Rio. Nós vencemos o Mirassol por 5-1. Mas manter os pés no chão, sabendo que aquilo que a gente conseguiu hoje é uma coisa importante para o próximo jogo também. Já o Mirassol viaja para o Equador e encara a LDU na quinta, também pela Libertadores. Que jogaço do Flamengo. Quem imaginava que seria uma postura comedida, mas acho que ajudou já saber que no sábado o Palmeiras tinha perdido para o Fluminense. Edu, o Flamengo entrou que nem máquina e olha que demorou até bastante para golear. Fez 1-0, aí depois conseguiu fazer os outros 4 gols. Luiz Araújo com lei do ex, o Pedro sendo artilheiro do campeonato com o Viveiros e o Carrascal completamente solto na partida. E até o Samuel Lino teve gol impedido e gol validado. E o Leonardo Jardim modificando o time, né? Do que foi o jogo contra o Cruzeiro, dando mais minutagem para os jogadores. E aí você vê também a força da equipe do Flamengo, Renato. O Flamengo tem jogadores realmente que chama a atenção. Tecnicamente, os caras são acima de alguns que jogam aqui no Campeonato Brasileiro e fez realmente prevalecer tudo isso, né? A gente viu um Mirassol muito frágil, dando contra-ataques, dando, né, a bola para a equipe do Flamengo e o Flamengo pressionando também, isso acabou dificultando também. E aí você pega o Carrascal numa noite bem feliz, participando de 4 gols dentro dos 5 que foi a equipe do Flamengo. Então, realmente, o Flamengo está forte, mas vai ser uma parada dura na quarta-feira com o Cruzeiro também. Então, acho que como ele deu essa minutagem, colocou jogadores para jogar, isso acaba também ajudando para que ele possa decidir o time titular que vai jogar na quarta-feira. O Carrascal participou de 4 gols do Flamengo. Cicinho, ele deu um refresco para a defesa, né, poupando laterais, um zagueiro. A gente viu que o Pedro e o Carrascal ficaram até o final da partida, ou seja, tiveram tempo para mostrar serviço. E são jogadores assim que dispensa comentário, né? São jogadores de alto nível, então o Flamengo tem essa
potência no elenco dele. A questão precisa encontrar urgentemente os 11 titulares ali para você dar uma sequência, porque você também ficar mudando o Pedro. Ele entrou bem contra o Cruzeiro, ninguém sabe porque ele ficou no banco, jogo fora de casa, mas aí contra o Mirassol, o Mirassol não esboçou reação, e o Flamengo foi inteligente, construiu o resultado, né, e administrou muito bem, não sofreu durante esse jogo, e dá moral sim pro meio de semana. Do outro lado também vai ter um adversário com moral, mas o Flamengo é muito mais time do que o Mirassol, e demonstrou isso. O Rafael Guanais trouxe a realidade pro Mirassol, que o quê? O campeonato dele não é o Flamengo, mas sim o campeonato dele é fugir dessa zona de rebaixamento, e acredito que é isso que o Mirassol vai em busca durante essa temporada. O Mirassol tem jogo atrasado no Rio contra o próprio Flamengo. Eles jogaram antes do segundo turno do que na primeira etapa do campeonato. Ronaldão, a gente viu um Flamengo bem agressivo e um Mirassol que não conseguiu encontrar soluções durante a partida. E, na minha opinião, o jogador Denilson poderia ter sido expulso já no primeiro tempo, no finalzinho. Ele dá uma entrada, um puxão, na verdade, no Carrascal. E a gente vê que, tá aí o lance, e a arbitragem deu um amarelo. Não dá pra entender, né? Acho que praticamente igual o lance do Murilo Rafael também. Klein é o árbitro. O lance do Murilo contra o Furacão, se eu não me engano, lembrar do Palmeiras, que era um lance de... Por que vocês têm falado do Palmeiras quando o assunto não é Palmeiras ou é o Inter? Contra o Fortaleza, foi o Murilo fazendo a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esperava-se sim a vitória do Você teria Flamengo. dado vermelho aí? Na hora. Eu também. Na hora, ela tá no mano a Nossa, mano. concordamos. Hoje nós vamos concordar com muita coisa, até nos palpites, até nos palpites, aguardem. Agora, deixa eu falar uma coisa, esperava-se sim o Flamengo vencer o jogo. Esperava-se sim? Esperava-se sim o Flamengo, mas não desse jeito. O Mirassol, quando joga em casa, é um time aguerrido, um time forte também. Eu não esperava essa goleada. Tudo bem, tá pensando na LDU? Tudo bem, legal, vamos ver contra a LDU, que vai ser outra parada indigesta. Mas assim, da forma que jogou o Flamengo, esperava-se o Mirassol um pouco mais postado, um pouco mais alerta, porque era o Flamengo ali. E aí deixou a desejar. O Mirassol deixou a desejar sim, porque não é pra tomar essas pancadas em casa não, Mirassol, hein? Não é não. Agora, só uma coisinha pra arrematar o assunto por enquanto. Edu, 45 pontos tem o Flamengo, 3 a menos do que o Palmeiras, com um jogo a menos. E nos outros critérios, ele leva a melhor. Ele pensando em saldo de gols pró, gols contra. Mas o confronto que vai ter vai ser dentro da casa do Palmeiras. Então, no segundo turno, quem sabe aí a gente possa colocar 3 pontos à frente do Flamengo. Até lá tem que manter essa diferença. Não pode ninguém vacilar, nem o Flamengo e nem o Palmeiras. E o Flamengo tem o Cruzeiro, sábado. Também. E é na casa do Cruzeiro. Aí já tem uma Porque vai ser na Libertadores, o Cruzeiro, e pra quem não sabe, o Brasileirão na sequência então, também. A sequência dura e o jogo também. do papai e a mamãe no domingo, né? Que é o papai e a mamãe, Palmeiras contra o Vasco. Bom, vamos seguir com a Série A. Sua razão, ali é uma pergunta e resposta, mas eu acho que seria legal o debate. E nós somos muito sensíveis aos resultados. Muito sensíveis. O Palmeiras não está jogando bem? Não está. Já jogou muito melhor? Já. O Palmeiras precisa melhorar? Ele respondeu. Sim, precisamos fazer melhor. Mas ele só é o Abel Ferreira por causa dos resultados. Tá, e se caiu na Libertadores... Todo mundo, Nori. Se cair na Libertadores essa semana, o que vocês acham que acontece? Nada? Não, eu acho que não acontece nada, mas acho que ele vai ser cobrado. Claro, vai ser cobrado. Vai que no Brasil tem prazo de validade, a gente sabe, né? Mas que ele ele é um fenômeno. Então, justamente, ele é fora da curva de tudo que a gente está acostumado a ver no Brasil. Talvez se perder a Libertadores... Talvez esteja. E tá jogando mal no Brasileirão também. Mas eu acho... É um todo, não é só a Libertadores. Que quando ele fala assim, parece que eu tô em... Eu não tô defendendo nem atacando o Abel, tá ok? Acho que o Abel tem os méritos e os erros de qualquer profissional de futebol ou de qualquer outra área que atua. O Abel, o goleiro, o zagueiro, o ponto esquerdo, o lateral, o time, o elenco, a direção, todo mundo. Todo mundo. Porque é isso. Eu ganhei sozinho, vocês perderam. Não tem essa. Né? E hoje o Flamengo fez 5-1 no Mirassol, né? Num jogo que foi assim, o Flamengo não teve dificuldade, eu achei que num determinado momento o Mirassol ia engrossar, e aí o Flamengo ganhou. Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e o Samuel Lino. E o João Vitor fez o gol do Mirassol, o jogo em Mirassol. Isso significa que o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras e tem um jogo a menos contra o próprio Mirassol. Simples assim?
Não. Só deixou o campeonato mais quente e incerto e duvidoso. Mas assim, tem esse jogo contra o Mirassol. Mas tá jogando bem. E mais 15. Quem? O Flamengo? É. Então até outro dia, Paloma. 3 rodadas. O papo era assim, ó. Até há 2, 3 rodadas era Coisas assim. mudam. Esse time do Flamengo tá devendo. Palmeiras ganhou de... Mas as coisas mudam, olha, o futebol é elenco assim. que o Flamengo tem, 3 eu ficava ouvindo. Reagiu. Ou é mentira? 3 rodadas Antes atrás. da Copa foi 3-0 pro Palmeiras no Flamengo. Reação pura, reagiu. E o elenco, e assim, olha, eu entendo, mas esse elenco que tem precisa jogar mais. Todo mundo precisa jogar mais. Isso que você falou, Nori, você tem razão. O Abel virou o Abel pelos resultados. Claro. Mas todos, Niega. É que quando você não tem resultado nenhum e conquista resultados, você vira o cara. Claro. E depois você vai... Assim, que ele é um cara que elevou o patamar de exigência do trabalho dele pela excelência do trabalho dele. As pessoas esperam sempre muitas coisas legais do Abel Ferreira. Esperam um time organizado, um time que ganhe bastante, ganhe mais do que perca. Acho que ainda é assim, historicamente. Mas não é mais do que não ganha mais do que perde? Historicamente ainda é. Não, hoje. O Palmeiras ganha mais ou perde mais? Ganha mais do que perde. O Flamengo ganha mais ou perde mais? É que tem uma coisa no futebol brasileiro hoje, de Palmeiras e Flamengo, que eu acho que palmeirenses e flamenguistas, eles só admitem que percam um pro outro. Eles acham que perder para qualquer um dos outros não serve. Mais ou menos. Bom, tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão venceu por 5-1 Mirassol e agora está colado no Palmeiras. Bom, vamos ficar de olho agora, né, na partida da Copa Libertadores da América. O Flamengo pega o Cruzeiro. O Flamengo precisa de uma vitória simples. 1-0 ali no Maracanã, já classifica o Flamengo para as quartas de final da Libertadores. O Palmeiras pega o Cerro Porteño fora de casa. E aí? Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas partidas aí da Copa Libertadores da América. Falando do Brasileirão, o Flamengo está a 3 pontos da liderança do Brasileirão. O Palmeiras tem 48. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aí, o Palmeiras tem 48 pontos e o Flamengo tem 45. O Mengão tem um jogo a menos. Se vencer essa partida, chega a 48, mas passa o Palmeiras pelo saldo de gols. Então, o Flamengo ficaria na primeira colocação se vencer essa partida atrasada. E o Flamengo ainda tem um confronto direto contra o Palmeiras. O campeonato vai pegar fogo, meus amigos. Vai pegar fogo porque o Mengão chegou com tudo. Bom, é isso daí, nação. Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. E aqui, ó, tem mais vídeo e notícias do Mengão. É só você clicar e acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo.